Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Silvana. Boa noite, Rejane, Renato. Boa noite, Carla. Tudo bem? Juliana. Não é? Eu não percebo esse sotaque. Boa noite, Nil. Fábia. Boa noite, Renata. Boa noite, Simone. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sexta-feira, mais uma live, né? Mais uma sexta-feira a gente juntos, todos nós juntos. Obrigada pela presença de todos. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, né? Graças a Deus. Eu falei que toxinas hoje eu iria terminar, que seria parte 2, mas interessante, são muitas toxinas, né? Eu vou tentar terminar hoje, mas eu acho que não vou conseguir. São aproximadamente 23 toxinas mais famosas, né? Que pode levar a uma doença autoimune. Tudo bem, Marina? Boa noite. Então, vamos lá, já que a live vai ficar gravada. Hoje é uma sexta-feira, né? O pessoal tá sextando, embora estamos numa pandemia, estamos sextando em casa, né? Pois é. Então, vamos iniciar, tá bom? Eu tava conversando com uma paciente, a paciente diz assim: doutora, não tem como fazer de outro horário não, porque 7h30 é o horário que eu estou jantando. Então, na janta, a família se reúne. Então, eu não vou deixar... eu não vou sair da mesa, né, para assistir live, eu desconcordo. E nem vou assistir live, comer assistindo, né, doutor? Não é para comer assistindo celular, não. Eu então nunca assisto ao vivo. Eu tô pensando seriamente em mudar esse horário. O que vocês acham? Esse horário de 7h30, tá bom? A internet tá caindo ou é minha impressão? Tá travando aqui pra mim às vezes. Pra vocês tá normal? Ah, joia. Ah, joia. Então deve ser só o meu, porque tá congelando a imagem. Não pode, Rejane, não pode comer assistindo celular, vendo celular. Ah, obrigada. Vou puxar a sua orelha, viu, Rejane? Então, vamos lá iniciar? Boa noite a todos, meu nome é Selma Mello, eu sou nutricionista
Eu trabalho com pacientes com doenças autoimunes e hoje eu vou falar sobre toxinas e doenças autoimunes, parte B, né? A continuação da live da semana passada, porque não deu tempo de falar de todas, porque são muitas toxinas, né? Eu achei interessante a gente repartir a live. Então, hoje vamos falar da parte 2, ok? Então, como eu falei para vocês, para quem não me conhece, eu sou Selma, eu faço atendimentos online e faço atendimentos presencial. Eu atendo no consultório do Dr. Carlos Baima, aqui no Recife, né? Dr. Carlos Baima é um médico referência em doenças autoimunes, aqui no Recife, Pernambuco, Brasil e fora do Brasil. Inclusive, eu chamo vocês para segunda-feira, vamos fazer uma live, Dr. Carlos e eu, vamos falar sobre modulação intestinal. Então, segunda-feira à noite, vocês não percam nossa live, tá certo? Vai ser muito legal. Então, hoje eu vou falar um pouco continuar falando sobre toxinas. Então, na live anterior, a gente já viu que as toxinas são partículas tóxicas, né? Desculpa. Então, são partículas tóxicas que nosso corpo, quando essas partículas entram no corpo, o corpo identifica como algo invasor e começa a atacar. Então, nesse momento de atacar essa partícula, ocasiona uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória é ruim? Não, essa resposta inflamatória é boa, porque se não fosse ela, a gente morria rapidinho. O problema é essa resposta inflamatória ser crônica, então a exposição a toxinas ser crônica e a resposta inflamatória automaticamente também vai ser crônica. Então, isso pode levar a doenças e, inclusive, a doenças autoimunes. Mas é só isso? Não. Infertilidade e abortos espontâneos também está muito ligado à intoxicação, né? Por partículas de alimentos. Joia, pessoal. Vamos falando aí o horário. Rejando que é às 8, né? 8, 7 e meia, não sei. Mas como eu tô deixando a live gravada, então hoje nós vamos vamos iniciar falando sobre os agrotóxicos. Então, os agrotóxicos é algo que está presente, né, no nosso dia a dia. Por que está presente no nosso dia a dia? Porque está no nosso alimento. Infelizmente, a maioria dos nossos alimentos, os industrializados principalmente, não só industrializados, né? Frutas, verduras, legumes, estão tudo contaminado com agrotóxico. Por que eles são usados? Eles são usados para tornar para proteger aquela planta, né? Por exemplo, tem alguns que é usado para matar as ervas daninhas, outros são para os insetos e assim sucessivamente. Então, o brasileiro, ele consome em média 7 litros de é como se a gente bebesse 7 litros de agrotóxicos por ano. É muita química. Foi feito um estudo com 20 tipos de pesticidas. 15 dos 20 foi relacionado a diabetes tipo 1. Por quê? Claro que são outras doenças também, mas esse estudo foi direcionado para diabetes tipo 1. Então, 20 pesticidas, 15 deles causou ou incentivou a desenvolver o diabetes tipo 1. Então, por quê? Porque essas toxinas vão lá no pâncreas, vão irritar as células do pâncreas, então causando irritação, tem processo inflamatório. Se tem processo inflamatório, tem processo oxidativo. Processo oxidativo é como se fosse enferrujar. O ferro não enferruja? Então, as células se oxidam. Então, as células se oxidando, processo inflamatório, e se não se resolver, morte celular.
Então, esses 15 pesticidas foi relacionado à morte celular no pâncreas, e se as células morreram, não tem produção de insulina e culminou no diabetes tipo 1. Mas é só diabetes? Não é só diabetes tipo 1 não. E vamos falar já mais sobre, tá bom? Tá travando? Já melhorou? Se continuar travando, vocês me avisam, porque eu troco a internet aqui, tá bom? Então, quais os agrotóxicos mais comuns? Então, eu anotei aqui, eu fiz uma lista para falar um pouco com vocês. O endosulfan, que é um dos mais conhecidos na alimentação, ele é usado para controle de formigas, né? Então, ele está no cultivo da cana-de-açúcar, ele está no cultivo do cacau, do café e da soja. E também do algodão. Tem outro também, o Mevinfos, que ele é a aplicação nas folhas, né, para proteger dos insetos, por exemplo. Ele está no cultivo da alface, da cebola, do couve, do espinafre, do feijão, melão e outros. E o outro, que se chama carbario, ele é muito famoso e está no cultivo de abacaxi, alho, banana, batata, cebola, couve-flor, pepino, repolho, tomate e outros. E agora o tão famoso, que é o glifosato, que se fala muito no glifosato. O glifosato está na cultura de ameixa, algodão, arroz, banana, café, maçã e outros. Não é só nesses não, tá certo? Então o glifosato é um herbicida. Ele é herbicida porque ele mata aqueles matinhos, né, que ficam ao redor da planta. Então, eles são usados há muito tempo, desde 1974, e o Roundup é o mais conhecido, né, devido às doenças que ele causa, os estudos correlacionando a doenças. Então, o Roundup ele está associado à esclerose múltipla, a diabetes tipo 1 e doenças inflamatórias intestinais. Então, por que ele causa doenças autoimunes? Porque ele depleta a microbiota. Então, se ele depleta, o que é que ele faz? Ele mata as bactérias boas, e se as bactérias boas morrem, então vai fazer o quê? Proliferar as patogênicas. E se tem esse desequilíbrio de microbiota, o que é que acontece? Processo inflamatório no intestino, ok? Outra coisa também, a doença celíaca e intolerância ao glúten também está relacionado ao glifosato. Por quê? Porque, inclusive, muito se fala que algumas pessoas que têm a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, todas as reações que sentem, o problema não é nem o trigo. Muitas vezes o culpado é o glifosato, é o agrotóxico que está ali no trigo, né? Tanto é que eu já ouvi falar de pacientes que dizem assim, eu como massas em tal país e não sinto nada, não tenho nenhum sintoma. E quando como do Brasil, eu tenho desconfortos. Então, pode ser a questão também do agrotóxico, tá bom? Então, o que acontece? Esse glifosato, ele inibe a quebra de proteína no intestino. Então, quem é meu paciente sabe, né, que estão aí na live, eu sempre explico a questão da digestão na consulta. Então, nós precisamos digerir tudo que comemos. Então, proteínas não digeridas no intestino fica causando reação de inflamação. Então, se tem processo de inflamação, tem recrutamento do sistema imunológico, tem mais processo inflamatório e isso pode ocasionar gotejamento intestinal. Então, gotejamento intestinal, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Então, o que acontece? Esse glifosato, ele diminui a quebra de proteínas, então ocasionando isso. Só que ele também irrita a parede do intestino delgado. Então, ele, por fazer isso, irritar a parede do intestino delgado, então ele causa processo inflamatório também. Ele causando processo inflamatório por irritar, então vai acontecer o gotejamento intestinal. Então, o gotejamento intestinal que eu sempre falo, as células do intestino são assim juntinhas,
através de umas junções. Se essas junções se quebram, começa a ir para a corrente sanguínea partículas que não deveria. E essas partículas que vai para a corrente sanguínea, essas partículas que não deveriam, o sistema imunológico identifica como invasor e começa a atacar. Se a pessoa já tem tendência a perder tolerância imunológica, a célula do sistema imunológico não sabia o que atacar. Ele sai atacando tudo. Em vez de atacar o invasor, ele começa a atacar tecidos que não deveria, que é de algum órgão, que vai culminar em uma doença autoimune. Por isso que essas substâncias são toxinas, são tóxicas para as nossas células, causando processo inflamatório, podendo sim ser uma das causas ou ajudando no gatilho para uma doença autoimune, ok? Então, outra toxina muito famosa que a gente ouve falar bastante, porque se você pegar um produto industrializado, tá lá no rótulo, que é o glutamato monossódico. O que é isso? Para o nosso corpo, ela é uma excitotoxina. O que é isso? Uma toxina excitatória. Então, ela vai agir aonde? No sistema neuronal. Ela vai super estimular o nosso sistema neuronal. Ele também não só estimula esses receptores neuronais, eles também super estimulam nossas papilas gustativas. Por isso que quando você come o alimento, imagina assim, um alimento industrializado, cheio de química, tem gosto, tem sabor, tipo assim, tem gosto, tem sabor, mas um sabor ruim, né? Química tem gosto bom. Aí o que é que eles colocam? O glutamato monossódico para enganar as nossas papilas gustativas para a gente achar aquilo gostoso, né? Só que é só isso que acontece? Não. O glutamato monossódico também age no sistema neuronal e inclusive viciando, ok? Então, onde é que a gente encontra o glutamato monossódico? Nos alimentos industrializados, como sucos, molhos, biscoitos, refrigerantes e embutidos. Outra coisa, no rótulo tem lá o nome que contém glutamato monossódico. Só que alguns rótulos não têm o nome glutamato monossódico para enganar as pessoas. Então, como é que está escrito lá? Se liguem aí, pessoal. Vejam os rótulos, tá assim, e intensificadores de sabor. Intensificador de sabor. Então, se tem lá o nome intensificador de sabor, você já sabe que é o glutamato monossódico. Só que, por que isso é ruim? Porque ele superestimula nossas células neuronais. Porque glutamato, já tá falando, né? Glutamato é um aminoácido, aminoácido é os tijolinhos que formam as proteínas. Então, uma proteína é formada por aminoácido e um deles é o glutamato. Só que o glutamato é ruim? Não, o glutamato é muito importante, principalmente no sistema nervoso central. Não só no sistema nervoso central, não, no nosso corpo inteiro. Mas ele, em excesso, é ruim, porque ele estimula o sistema nervoso central, os nossos neurônios. E em excesso isso, imagina assim, que super estimulando, então vai trabalhar muito mais. Se vai trabalhar muito mais, vai o quê? Gastar mais energia. E se gasta mais energia, se produz mais energia também, porque se gasta energia, precisa produzir mais para poder trabalhar. Toda vez que você produz energia, você produz radicais livres. Isso não é ruim, o problema é o excesso, porque as moléculas de radical livre, dos radicais livres, eles são oxidantes. O que é oxidante, como eu falei, eles enferrujam literalmente a célula, causando processo inflamatório. Então, no sistema nervoso central, o glutamato monossódico está ligado a qual doença relacionada à doença autoimune? A esclerose múltipla. Então, já tem estudos correlacionando o glutamato monossódico à esclerose múltipla. Mas é só isso que ele faz? Não. Quando você come o glutamato monossódico, você pode até observar. Você, quando come um industrializado, você se sente com mais energia, né? Mais atento,
muitos falam, né, mais feliz, mas na verdade não é isso não. É mais atento. Mas isso por quê? Por causa do excesso de glutamato. E só que é só isso, muda comportamento? Não, não só muda comportamento não. A pessoa também pode ter, o comportamento. Mas também muda o humor, né? Você vai, tipo, de felicidade a tristeza. Transtornos de humor, é bem comum. Outra coisa também, dor de cabeça e comportamento agressivo. Então, algumas pessoas, por exemplo, principalmente crianças que comem muito industrializado, né? É aquele suquinho de caixinha, é o salgadinho, é a bolachinha, e as crianças estão tudo agitada, né? E o que é que vai no médico, diz que está agitado e o médico coloca o quê? Um fármaco para diminuir a energia da criança, mas muitas vezes é só retirar os industrializados que a criança já volta ao comportamento normal, principalmente crianças autistas. Por isso que crianças autistas nós precisamos retirar os industrializados dessas crianças. Mas claro que isso não é muito fácil fazer, né? Porque geralmente as crianças autistas são muito seletivos na alimentação. Outra coisa também a respeito do glutamato monossódico, foi feito um estudo dizendo que ele aumenta ou agrava os sintomas de fibromialgia. Então, foi feito estudos que as pessoas que restringiu alimentos com glutamato monossódico diminuiu os sintomas da fibromialgia, até sumir mesmo os sintomas da fibromialgia, a não ter mais. E depois, quando recolocou, aí os sintomas reapareceram da fibromialgia, ok? Uma notícia boa em relação ao glutamato monossódico, para quem está assistindo a live e que faz o protocolo Coimbra, né? É que a vitamina D, existem alguns estudos mostrando que a vitamina D ajuda na proteção dessa superestimulação do glutamato nos neurônios. Olha que legal. Então, quem está fazendo aí o protocolo Coimbra ou suplementando vitamina D já está ajudando na proteção. Claro que isso é muito individual, né? Não é porque você toma vitamina D que vai exagerar no glutamato monossódico, né? Ok? Então, outra toxina muito famosa, que está em muitos alimentos, é o aspartame, é um adoçante, ok? Então, adoçante e aspartame também é uma excitotoxina, ou seja, tem ação parecida com o glutamato monossódico. É um aditivo muito popular, está presente na indústria alimentícia, nesses alimentos industrializados, e é usado para adoçar os alimentos. Então, vocês veem assim, no rótulo, sem açúcar. Aqueles produtos industrializados que tem sem açúcar, muitos deles são adoçados com aspartames. Por quê? Porque é um adoçante que tem zero calorias, né? É usado bastante, principalmente nos alimentos diets, porque é zero caloria, mas ele é 200 vezes mais doce que o açúcar. Por isso que o adoçante você só coloca 2, 3 gotinhas e adoça bastante, né? Se você colocar muitas gotas, fica horrível, né? Apesar de que eu não uso, mas eu já experimentei uma vez. Pra saber, né, pessoal? Tem que experimentar pra saber. Então, o corpo, o que acontece? O corpo, ele não processa bem esses tipos de ingredientes artificiais. Então, esse ingrediente artificial entra no corpo, o corpo identifica como invasor e começa a atacar. E se o sistema imunológico ataca, vai ter processo inflamatório. Se tem processo inflamatório, resposta inflamatória crônica, pode sim culminar em uma doença autoimune. Não só doença autoimune, doenças crônicas também. Eu falo autoimune porque vocês sabem que é o nosso público, ok? Alguns estudos falam assim, a indústria alimentícia mostra que tem estudos que mostram que pequenas quantidades não tem problema, mas existem vários outros estudos dizendo que tem, ok? Então, eu não recomendo o uso do aspartame. Então, o aspartame também está associado
a dores de cabeça, transtorno de humor, acidente vascular cerebral e problemas cardiovasculares, ok? Ele também, por que ele é ruim? Né? Porque ele é ruim, é uma partícula ruim. Porque quando ele entra no corpo, ele é degradado. Então, quando ele é degradado, ele é uma das partículas que ele vai ser degradado, decomposto, vai se transformar no metanol. Então, o metanol é ruim? Não, o metanol não é ruim, não. Tanto é que quando a gente come frutas e algum outro vegetal, na digestão desses alimentos é produzido o metanol. Só que o problema é, em pequenas quantidades, isso não tem problema, não. O problema é que esse metanol em grande quantidade aí é ruim. Por quê? O metanol ele vai ser degradado e ser transformado em formaldeído. Então, isso é cancerígeno e isso é tóxico para os neurônios. E outra coisa também que está uma doença autoimune que está relacionada ao aspartame é tireoidite de Hashimoto. Existe um estudo que relacionou as pessoas com tireoidite de Hashimoto esses adoçantes de bebidas, né? Então, restringiu bebidas adoçadas com aspartame de pessoas por um certo tempo e as pessoas baixaram os anticorpos, foram até níveis normais, né? Que as pessoas no estudo até falam como cura da tireoidite de Hashimoto. Embora a gente não fale a palavra cura, né? Doença autoimune, a gente diz que tem controle. Apesar de que fora do país, eu assisti algumas masterclass com médicos de medicina preventiva dos Estados Unidos e eles falam em cura de doenças autoimunes. Então, outro adoçante muito ruim é a sacarina sódica. Por que a sacarina sódica? Porque ele aumenta a disbiose, tem também a sucralose e tem o ciclamato de sódio. Então, isso são substâncias, essas moléculas, elas são tóxicas para o corpo, elas causam desequilíbrio de microbiota. Lembra que doença autoimune, desequilíbrio de microbiota causa gotejamento intestinal, causa a ativação do sistema imunológico sistêmico, inflamação sistêmica, que pode culminar em uma doença autoimune. Então, essas partículas e adoçantes faz isso. Outra coisa, pessoal, a sacarina sódica, por exemplo, e o ciclamato de sódio, eles têm alguns estudos falando que quando essas partículas chegam no intestino, elas fazem com que se expressem mais receptores de glicose. Ou seja, o que é isso? Elas não têm calorias, mas eles aumentam a expressão, a produção, né, nas células de receptores de glicose. O que é isso? Entra mais glicose para a corrente sanguínea. E isso pode elevar a glicemia também. Tanto é que hoje, nutricionista atualizado, nem para diabetes mais, coloca essas substâncias. Então, eu vi que alguém citou aí sobre o stevia. O stevia 100% é um dos adoçantes que nós recomendamos, né? A stevia 100%. Mas algumas pessoas não gostam do stevia por causa do sabor, né? Um sabor amargo. Não são todas as pessoas que gostam. Mas, olha, não deixem enganar a indústria, enganar vocês. Muitos dizem assim, eu tomo adoçante stevia. Mas quando vai ver no rótulo lá, no ingrediente, tem ciclamato de sódio, tem sacarina sódica. Então, se vocês forem comprar esses, não se enganem. Se tem o nome stevia na frente, olha o rótulo, tá certo? Se tem 100% stevia, aí esse pode ser sim, ok? Não é, Rejane? Meu assistente tá namorando. Tô aqui com a... Eita. É isso mesmo, estou aqui. Meu filho está com a namorada aqui na minha frente. Pessoal, agora eu tenho nora. Só não se beija na minha frente que eu morro.
Então, voltando aos adoçantes, né? Então, estévia 100%. Mas também se fala do eritritol e o xilitol, são adoçantes naturais, mas eu não recomendo tanto porque também eles são carboidratos de difícil digestão. Então, algumas pessoas têm gases, né? Sentem gases ao consumir eritritol ou xilitol. Vocês estão rindo de mim, né? Tá, mas quem tem filho pequeno vai passar por isso também. Boa noite, Ayrton. Vamos continuar as nossas toxinas. Vamos para o bisfenol A, que é bem famoso também, né? O bisfenol A está no plástico, que é o famoso BPA. Então, é uma partícula que vem do plástico e pode causar reações imunológicas também no nosso corpo. Reação imunológica e inflamação. Se tem reação imunológica, tem inflamação, pode ser gatilho para uma doença autoimune. E outra coisa, já está relacionando, tem estudo relacionando o BPA, não é, Érica? Então, não é? Viva demais, não sei o seu nome, mas obrigada. Então, já tem estudos relacionando o BPA à esclerose múltipla, porque mostra que o BPA causa degeneração na baía de mielina, causando esclerose múltipla. Então, outra coisa também importante falar, alguns estudos falam que o BPA, né, tá no nosso dia a dia, nos alimentos que tem plástico. Ana, desculpa, Ana, você mudou o nome, tá tudo bem. Então, o BPA está no plástico, é uma partícula do plástico que pode contaminar, que contamina os alimentos e isso nós consumimos. Então, é uma toxina, gera reação de inflamação no nosso corpo, mas alguns estudos falam que às vezes que não é nem a quantidade de BPA que você consome, é o corpo ser sensível àquela partícula. Então, a sensibilidade vai gerar ou culminar em alguma doença, ok? Mas eu não recomendo ficar exagerando na exposição ao BPA. Tá joia, Ana? Ok? Mas assim, como é que o BPA contamina os alimentos? Então, quando você tem, por exemplo, você aquece algum tapaué de plástico, por exemplo, você vai esquentar alguma comida no micro-ondas e nesse micro-ondas você coloca o alimento esquenta no plástico. Então, o calor, a temperatura no plástico faz liberar o BPA para o alimento. Só que até então a gente acreditava que era só assim, o calor faz liberar o BPA. Só que já tem estudos mostrando que não é só o calor. Inclusive, alimentos guardados na geladeira em panelinhas de plástico, Tupperware, né, de plástico, de vasilhas de plástico, pode sim contaminar também o alimento se passar muito tempo com esse alimento na geladeira. Então, não é só calor, tá certo? Outra coisa, pessoal, essas garrafinhas de água que se compra na rua, né? Essas garrafinhas, essas águas, tá tudo contaminada com BPA. De preferência, eu sei que não é comum, em alguns estados é sim comum, é mais fácil encontrar. Aqui em Recife não é tão fácil encontrar, mas já tem essas águas vendidas em garrafinhas de vidro, até por questões de segurança também. Mas de preferência a vasilhinhas de vidro. Ok? E outra coisa, a gente não tem como não se expor ao BPA, porque tá até no ar, tá nos alimentos, então, desculpa, no ar são os fitalatos, eles estão nos alimentos, na água também. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir exposição a essas substâncias, a essas partículas. Então, anotem aí algumas dicas. Então, vamos lá. Não coloca alimentos micro-ondas em recipientes de plástico, ok? Usa o mínimo de produtos enlatados também, porque aquele revestimento
do Eita, desculpa, porque tem umas crianças aqui na frente da minha casa. Ai, só a graça, meus vizinhos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eles estão aqui. Então, o que acontece? Aquelas embalagens de peixes, de sardinhas, de atum, de milho, de ervilha, aquelas embalagens, o revestimento de leite, aquele revestimento também tem BPA, ok? Então, evitar esses alimentos. Tem como a gente não consumir? É difícil, né? Mas, de preferência, evitar a constância dessa exposição a essas partículas, ok? Érica, também. Isso mesmo, alguns potes de plásticos vem escrito livre de BPA, isso mesmo, Renata. Esse sim, embora a gente está falando do BPA, mas já existem estudos com outros bisfenóis. Então, a gente fala do A, mas já tem outros bisfenóis que não é tão comum. A gente vai ouvir falar isso mais à frente, né? Mais daqui a alguns anos. Mas os estudos maiores são com o BPA. Inclusive, eu achei interessante, tem um estudo que fala a respeito da diferenciação sexual. Então, foram acompanhados crianças até a adolescência, até adulto durante 20 anos. E se relacionou que as crianças que cresceram com exposição constante ao BPA perderam a identificação sexual, ou seja, chegaram a um certo momento que não sabia se era homem ou se era mulher. Ok? Porque essa partícula é um disruptor endócrino. Disruptor endócrino é tudo que desregula o sistema endócrino. O que é sistema endócrino? São as nossas glândulas que produzem os hormônios. Os hormônios são o que tem no nosso corpo, vamos dizer assim, que dá sinalização. A gente está falando porque tem hormônios que dão sinalização. Tudo precisa, os comunicadores, tudo precisa de hormônio. Existe um ciclo de hormônio, né? Nossas glândulas, elas secretam hormônios. Então, um hormônio regula o outro, que regula o outro, que regula o outro, que regula o outro. E precisa de um ciclo harmônico, né? Se não tem harmonia, aí desequilibra tudo. Infelizmente. Os produtos da Tupperware são muito bons, eles são livres de BPA, ok? Outra coisa, se você gosta de ficar com garrafinhas de água, né? Porque quem faz o protocolo Coimbra precisa tomar no mínimo 2,5 litros de água, não é isso? Eu tô falando protocolo Coimbra, algumas pessoas estão aí não sabem nem o que é, né? Mas não se preocupe, na próxima semana eu vou fazer uma live sobre protocolo Coimbra, sobre a alimentação no protocolo Coimbra, tirando as dúvidas, tá certo? Respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês. Então, quem faz o protocolo Coimbra precisa de tomar 2,5 litros de água. Então, algumas pessoas, até eu fiz atendimento, aí eles iam e bebiam água. Aí quando bebiam água, via lá a garrafinha de plástico. Aí eu puxava a orelha na hora, né? De preferência, garrafinhas de vidro ou algum plástico que não libere BPA, tá certo? Mas no trabalho é garrafão de água. Então o que é que faz? Compra uma garrafinha Free BPA e leva sua água para o trabalho, ou leva sua água para onde for. Não fica tomando essas águas de garrafões. E em casa, eu tenho um garrafão, então de preferência troque por filtros, ok? Filtros também bons, né? Eficientes, não vai ser qualquer um. Inox puro pode, Elizabeth. Inox com alumínio, não. Outra coisa também, pessoal, a água tava aqui do meu lado, aí eu me lembrei, porque meu copo, ó, tá aberto, né? E eu bebi água e deixei ele aqui aberto. Uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem beber água, não deixa o copo assim aberto, ó. Lá, esquece que tem pessoas que vai trabalhando, né? E o copo fica lá do lado aberto, cheio de água. Não faz isso, tá? Porque
aberto a água, a molécula da água é uma molécula aberta. Então, está puxando aqui do ar para ela tudo que for de toxina vai para a água e isso a gente bebe. E eu ia beber, porque eu falei isso, não vou beber mais não. Então, é isso que acontece, tá certo? Então, sempre que tiver trabalhando no computador e tá com um copo de água junto de você, tampa ele com alguma coisa. Até você pode fazer um teste. Deixa um copo de água em algum local aberto. E depois de 1 a 2 horas vai lá beber aquela água para vocês verem se não tá com gosto ruim. Assim, não tá com gosto tão ruim, mas vai estar com gosto. Ok? É por quê? Porque ela puxou as toxinas que tá no ar para ela e isso você vai colocar dentro do seu corpo. Olha que legal, Renata colocou, levei até filtro de água pro trabalho. É isso aí, Renata. É porque, como eu falei, né, fica difícil. Hoje em dia a gente não tem como não se contaminar com essas partículas de toxinas. A gente tá falando do BPA, mas não é só o BPA. A gente já falou aqui de glutamato monossódico, a gente já falou dos metais pesados semana passada, a gente já falou dos adoçantes. Então, o que acontece? E vamos falar de outras também, mas o que a gente precisa fazer? O mínimo que a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir não se expor àquela partícula, o nosso corpo agradece. É isso mesmo, Silvana, a água fica estranha mesmo. Então, cobre o copo, tá certo? Outra substância do plástico muito famosa são os fitalatos. Então, os fitalatos, eles são usados também na indústria do plástico, né? Eles são lubrificantes, eles são também usados como lubrificantes em cosméticos. A gente encontra eles nas embalagens de alimentos, produtos de limpeza, medicamentos, brinquedos, tintas, cortinas de banheiro. Então, ele é como o BPA, ele facilmente contamina a água e os alimentos. E os fitalatos estão relacionados à doença autoimune lúpus. Então, tem estudos relacionando os fitalatos ao lúpus. E os fitalatos, como o BPA, ele é um disruptor endócrino. Então, disruptor endócrino é mais ou menos assim. A gente tem o hormônio, aqui tá a célula e aqui tá o receptor. Ok? Então, a célula só vai fazer alguma coisa quando o hormônio vir e dar a sinalização no receptor. Aí vem o hormônio, encaixa e desencadeia a resposta. O disruptor endócrino faz o quê? Vai lá, se faz de hormônio, né? É um hormônio estranho, vai lá no receptor do hormônio, ou ele superestimula a resposta, ou ele inibe a resposta. Então, por exemplo, o que eu não falei, o BPA ele está muito relacionado também a hipotireoidismo, ok? Porque ele não deixa a tireoide funcionar. Então, se não funciona direito, hipotireoidismo, BPA. Outra coisa, aquela pessoa que está querendo emagrecer com algumas gordurinhas localizadas, isso também pode ser o BPA. Outra coisa também, câncer, cistos de mama, de útero, ovário, tireoide também alguns estão relacionados ao BPA, tá certo? Mas a gente tá falando do fitalato. Então, o fitalato também ocasiona isso também. Então, os fitalatos estão ligados ao diabetes, obesidade e câncer também, e outras doenças. Eita, Leandro, você sempre compra galões de água, procura ter um filtro bom, né? Qualquer filtro também não, viu, pessoal? Não é só porque eu disse, não toma água de garrafa plástico, aí vai comprar qualquer filtro. Não, tem que ser um filtro bom, que realmente filtra, porque também, aí você compra um filtro e vai estar se contaminando de química, de bactérias, né? Porque não está segurando as bactérias e não está segurando as químicas, aí é pior ainda, tá certo? Então, como eu falei, né, a gente não tem como não se expor totalmente ao BPA, a mesma coisa são os fitalatos, não tem como não se expor
deixar de se expor aos fitalatos. A gente vai se contaminar de uma forma direta ou indiretamente. Mas o que é que você pode fazer com o seu corpo? Diminuir a exposição a essas substâncias. Então, evitar produtos perfumados. Então, preferir essências, óleos essenciais, como para você fazer algum creme, por exemplo. Compra cremes, compra perfumes, compra desodorantes, o que máximo que você conseguir, mais natural possível, melhor, ok? Sandra, as lives elas estão no IGTV, tá certo? E no YouTube também. Aproveitando, isso, tá no IGTV. E no YouTube também, pessoal. Então, quem não conhece ainda meu canal no YouTube, vai lá, Nutri Selma Mello, e se inscreve. Tá certo? Esse ano eu tenho alguns planos para ir pro YouTube, tá certo? Então, se vocês puderem ir lá, curtir, se inscrever, ok? Então, outras coisas, evitar comidas em fast foods, esses que se pede para entregar em casa, porque aquelas embalagens também têm fitalatos, tá certo? Outra coisa também, brinquedos antigos, evitem dar às suas crianças brinquedos antigos, porque tem os fitalatos. Hoje em dia, os brinquedos de hoje em dia, eles já são fabricados sem, né? Porque já existe uma legislação proibindo. Mas, de preferência, a brinquedos novos, tá certo? Outra coisa também, filtrar a água e também não aquecer alimentos, né, em embalagens plásticas, tá certo? Ai, obrigada, Sandra. Então, já faltam 10 minutos pra gente terminar. Eu não vou falar mais sobre toxinas, vou parar no fitalatos, mas na próxima eu termino de falar. Eu só queria falar sobre o iodo e alguns outros produtos cosméticos, mas é bem rapidinho. Mas na próxima semana eu vou fazer uma live de perguntas e respostas a respeito de alimentação para quem faz o protocolo Coimbra, tá certo? Que o pessoal tá me cobrando, estão mandando mensagens para mim. E eu vou fazer, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, embalagem de isopor, sim, Márcia. Aquelas embalagens, eu não sei dizer o nome, aquelas quadradinhas branquinhas, né? Aquilo ali tem bastante fitalatos. Deixa eu ver aqui. Compartilhe e deixa o like. É isso mesmo, Dala. Compartilhe e deixa o like. Eu vou aprender. É porque eu não tentei, mas eu queria fazer a live também pelo YouTube. Silvana, a água aqui tem muito calcário, por isso usa água mineral em galões. Ai, que pena, Silvana. Realmente, alguns filtros não retiram o calcário. Mas existe solução, sim. Procura ver em alguma empresa, sai pesquisando filtros que retiram o calcário. Existem filtros que retiram assim. Carla, olha, Carla, dicas de filtro. Claro que eu sou meio suspeita para falar sobre isso, mas manda mensagem para. Por que eu sou suspeita, pessoal? Porque eu tenho um filtro, né? Eu trabalhei muito tempo com filtros, então conheço muito sobre filtros. Então eu evito falar, porque senão fica como se tivesse algum interesse. Então eu prefiro não falar. Mas qualquer coisa me pergunta no direct que eu digo sim qual o filtro que eu tenho. Tá joia? Obrigada, Dala. Obrigada. Deixa eu ver aqui, alguns galões de água. Eu tô vendo as mensagens de vocês, pessoal. Pronto, não tem perguntas? Então eu vou fechar o vídeo, tá bom? Filtro pronto, filtro de barro eficiente, Sandra.
filtro de barro é um dos melhores que tem, ok? Sim, é eficiente, é muito bom, é eficiente, é muito eficiente sim. Só que assim, para quem tá assistindo, que faz o protocolo Coimbra, não deve filtro de barro com dolomita, ok? Porque o filtro de barro sem dolomita pode. Algumas pessoas dizem assim, não pode filtro de barro quem faz o protocolo. Pode sim, mas não pode filtro de barro com a vela que é de dolomita. Dolomita é uma pedra riquíssima em cálcio. Então, tem alguns pacientes com problema de calciúria por causa da dolomita, tá bom? Então, existe sim velas de filtro de barro, por exemplo, de carvão ativado. Então, se você tem... até eu atendi essa semana uma paciente que disse que tinha um filtro de barro e deixou de usar ele, né? Porque tinham visto em algum grupo que quem faz o protocolo Coimbra não podia usar o filtro de barro. Mas aí foi quando eu expliquei para ela, a sua vela de quê? Porque se for carvão ativado, você deve usar, não tem problema nenhum, melhor do que tomar essas águas engarrafadas, ok? Tinta de cabelo vegana é ótima. Pessoal, obrigada. Então, semana que vem eu só falo a respeito, termino toxinas, mas eu não vou colocar a respeito esse título, tá bom? Mas eu vou falar sobre perguntas e respostas na alimentação do protocolo Coimbra, ok? Boa noite para vocês. Próxima semana eu respondo as dúvidas de vocês. Eu sei que essas duas últimas lá, a primeira e a segunda, não respondi muitas dúvidas. Eu sei que são muitas dúvidas, né? O pessoal quer perguntar. Eu sei da angústia das dúvidas, mas eu queria falar um pouquinho sobre essas toxinas e as próximas vamos fazer interativa, tá bom? Eu vou lendo as dúvidas de vocês e vou respondendo. Combinado assim? Então, obrigado pela presença de todos aqui. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau.